A saída de Caio Paulista gera grande desconforto no São Paulo, que dava como certa a permanência do lateral para a próxima temporada. O constrangimento se dá principalmente pelo fato de dirigentes do clube terem dito mais de uma vez publicamente que o Caio teria seus direitos adquiridos do Fluminense que o emprestou a São Paulo no começo do ano. Pior, é grande a chance de ele se mudar para o Palmeiras, um dos maiores rivais tricolores. No Natal, Caio Paulista, que até então se identificava no Instagram como jogador do São Paulo, apagou a citação. Ele ainda tem contrato até o dia 31 de dezembro. Na mesma rede social, em mensagem de Natal aos torcedores, o presidente Júlio Casares escreveu que depois foi entendido como uma indireta ao atleta. Abre aspas. Agradeço também, logicamente, à comissão técnica e aos jogadores que mais uma vez demonstraram empenho e vontade de jogar no São Paulo Futebol Clube. Afinal, vestir essa camisa exige uma dedicação ímpar. Precisa haver essa identificação e vontade de jogar no tricolor para se transformar em mais um representante da nossa torcida. Fecha aspas. Em mais de uma ocasião, Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte afirmaram que Caio ficaria no São Paulo em 2024. Logo após o título da Copa do Brasil, ainda no gramado do Morumbi, em live do GE, Belmonte ouviu Caio dizer em entrevista que esperava continuar no São Paulo por muito mais tempo. Antes mesmo ser perguntado, o dirigente cravou a compra dos direitos do atleta. No dia seguinte ao da conquista do torneio, em entrevista à ESPN, Casares também foi assertivo ao dizer que Caio ia ser contratado. O contrato de empréstimo de Caio entre Fluminense e São Paulo tem uma cláusula de compra dos direitos pelos paulistas com valor fixado de 3,5 milhões de euros, cerca de 18,7 milhões de reais. Nos últimos meses, os clubes negociavam a forma de pagamento. O tricolor queria parcelar, o Fluminense indicou que toparia. São Paulo tinha preferência e bastava ao clube depositar o valor estipulado e o acordo seria sacramentado automaticamente. Mas isso não foi feito. Nas últimas semanas, o negócio travou, mas não a ponto de preocupar o São Paulo, que via o Fluminense preocupado com a disputa do Mundial de Clubes. No Morumbi, esperava-se que o negócio fosse selado na volta dos cariocas da Arábia Saudita. O interesse do Palmeiras, porém, derrubou o acordo. Caio e seu agente Eduardo Duran se afastaram do São Paulo com propostas melhores. O empresário é arrendatário do futebol da Tombense, clube de Minas Gerais, que tem 50% dos direitos do jogador. O GE tentou contato com dirigentes do São Paulo nos últimos dias para comentar sobre a saída de Caio Paulista, mas não houve respostas. O São Paulo oficializou a venda de name rights do estádio do Morumbi para a Mondelez, empresa do ramo alimentício que tem como uma de suas marcas o chocolate Bis. Por isso, o Morumbi passará a ser chamado de Morumbis a partir de janeiro. O contrato é válido por 3 temporadas. O acordo total chegará a 75 milhões de reais, uma média anual de 25 milhões. O valor por ano supera o acordado nas arenas de Palmeiras e Corinthians. Os valores, porém, sofrem correções. Os contratos dos rivais são mais longos e giram em torno de 300 milhões de reais cada um por um período de 20 anos. Vice-presidente de marketing da Mondelez no Brasil, Álvaro Garcia, confirmou a um podcast o acordo revelado pelo GE nos últimos dias. A ideia da empresa é de encerrar 2024 com um crescimento de 20% em fatia de mercado do chocolate e dobrar a produção de bis até 2030. O acordo foi confirmado também por Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo. O acordo com a Mondelez prevê diversas ativações dentro e fora do Morumbi. A parceria de 3 anos coincide com o novo mandato do presidente Júlio Casares, reeleito em dezembro. Depois de contratar 3 reforços e garantir a permanência de Lucas para 2024, o São Paulo ainda tem pelo menos 2 objetivos para montar o elenco que disputará o Paulista a partir de janeiro. A diretoria está focada no ataque. A ideia é ter um centroavante para fazer sombra a Caleri e um jogador de lado. A saída de Caio Paulista inesperada também deve fazer a diretoria mapear jogadores para a lateral esquerda.
O atacante Pedro Raul, que defendeu o Vasco e está no Toluca do México, foi procurado para preencher a primeira lacuna, mas as conversas avançaram pouco e estão praticamente descartadas. O departamento de futebol tricolor ainda mapeia outros alvos. Para o outro objetivo, Ferreira do Grêmio é favorito. O São Paulo também procurou o atleta que demonstrou intenção de trocar de clube. O movimento recente dos gaúchos pode facilitar o acordo. O Grêmio contratou Soteldo, emprestado pelo Santos. A falta de um atleta de reposição era citada como um obstáculo à negociação. O desejo no São Paulo ainda é contratar esses 2 jogadores que faltam antes da reapresentação do elenco, que deve acontecer na segunda semana de janeiro. A busca por um lateral esquerdo não estava nos planos do São Paulo, mas com Caio praticamente fora do time e provavelmente a caminho do Palmeiras, a diretoria agora avalia essa necessidade. Dalbert, que defendeu o Inter nessa temporada, foi analisado no começo de 2023, foi oferecido ao São Paulo. Por enquanto, o clube já se reforçou com os volantes Luiz Gustavo e Damian Bobadilla, além do atacante Eric. O lateral esquerdo Wellington é um dos jogadores que o São Paulo tem em sua vitrine para vendas ao exterior. Esses planos devem mudar em breve, com a possibilidade de Caio Paulista se transferir para o Palmeiras. O São Paulo tem necessidade de buscar receitas com a venda de atletas. Beraldo, prestes a assinar com o PSG, será o primeiro, um negócio que pode render quase 90 milhões de reais ao clube paulista. O Wellington quase foi vendido em agosto, quando o CSKA da Rússia ofereceu cerca de 8 milhões de euros, 42 milhões de reais. Os russos chegaram a emitir passagens para o lateral, mas a janela de transferências no país fechou antes do negócio ser finalizado. A expectativa de que novas propostas cheguem a partir de janeiro e o fato de Wellington estar em seu último ano de contrato, que termina em dezembro de 2024, é um facilitador para uma possível venda, sob risco de ele assinar pré-contrato com outra equipe em julho. Sem Caio Paulista titular na temporada, esses planos tendem a mudar. Além de Wellington, o técnico Dorival Júnior tem Patrick como lateral esquerdo garantido para o elenco de 2024. O jogador, que teve atuações ruins no profissional, ainda foi convocado para a disputa do pré-olímpico entre janeiro e fevereiro. Moreira, outro jovem formado em Cotia, jogou na esquerda da base, mas tem sido utilizado principalmente na direita no time de cima, e também teve poucas chances, prejudicado por uma grave lesão no joelho sofrida em 2022. Contratar um lateral esquerdo não estava nos planos do São Paulo para o ano que vem, mas a provável saída de Caio deve fazer a diretoria mapear o mercado.